Fala, massa atleticana, seja muito bem-vindo ao canal Tudo Confirmado. Eduardo Domingues é o novo técnico do nosso Galão da Massa. A gente vai trazer um corte aqui para vocês da equipe F depois do Sport Center e você vai acompanhar até o Zinho, que é com certeza antes, Pascoal Zé Elis, se rendendo à grande contratação do nosso Galão da Massa. E no finalzinho, o Sport Center com a ESPN lá da Argentina confirmando a informação que Eduardo Domingues é o novo técnico do Galo e hoje ele está se despedindo lá do Estudiantes para chegar aqui em BH provavelmente amanhã. Então tem muita coisa para a gente falar aqui no vídeo. Você quer ficar por dentro de tudo que está acontecendo lá na cidade do Galo, acompanha esse vídeo até o final. Você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho e deixe o seu like. Bora pro vídeo, rapaziada. O Galo avança para contratar o Eduardo Domingues, técnico do Estudiantes. Pascoal, quero te ouvir sobre o que você pensa. Eu estive no duelo Estudiantes e Flamengo com o Tetra, com o Zinho. Nós estávamos em Buenos Aires e o Estudiantes atrapalhou demais. O Flamengo passou nos pênaltis, né? Foi um jogo duríssimo, faz um trabalho consistente por lá. Claro, sobre o mercado brasileiro, seria um movimento que não dá simplesmente para replicar o que fez no Estudiantes, mas chega depois, não é oficial, tá? Não é oficial, mas a informação é que está muito próximo de assinar contrato com o Galo. A ESPN Argentina dá como que ele se despede dos jogadores no final de semana, né? Isso, olha lá. E ele vai se apresentar. O estilo de jogo dele é o estilo de jogo que premia muito mais a força de marcação no meio-campo e a velocidade para sair jogando no contra-ataque. Então, a gente precisa entender, né, como é que se o Atlético Mineiro... aqui no Brasil, geralmente, os dirigentes eles contratam um treinador para tirar o problema das costas deles. Eles não contratam um treinador olhando para o elenco, né? Olha, eu tenho um elenco assim, eu preciso de um treinador que trabalhe dessa forma, né? Então, o Domingues é bom treinador, ponto. Dentro do padrão de jogo dele, certo? O Fluminense contratou um treinador que se encaixou perfeitamente ao padrão de jogo do time do Fluminense. E está dando certo. Então, se o Atlético Mineiro tiver todos os jogadores que completem o que ele pensa de futebol, no jogo, vocês estiveram no jogo lá, vocês podem falar muito melhor que eu, que vocês estiveram lá. É um time muito físico dele, aqui, ó. É como o Botafogo, que foi campeão da Libertadores e campeão campeão brasileiro. É um time muito físico, é um time que gosta da marcação, gosta de se empenhar na marcação e roubar a bola para ter o contra-ataque. O Atlético vai conseguir isso? Ele vai ter uma outra vertente no Atlético? Ele vai fazer o Atlético jogar dentro das características que o Atlético tem, que é a transição de meio campo para o ataque, com o Hulk posicionado nem sempre como centroavante, um pouco mais lateralmente para receber a bola, para sair correndo em cima do atacante ou do zagueiro adversário. Como é que vão atuar os meias? Então, os meias, ele vai jogar com três zagueiros, com São Paulo e jogar... São Paulo... São Paulo? Não, São Paulo não existe, é São Paulo. É o São Paulo que você está falando aí, Pascoal? É que eu estou só traduzindo para o pessoal. Fracasso, gente, que fracasso. Era para jogar Flamengo e Atlético hoje, né? Com todo respeito ao Lanús, né? Já era para ser jogo lá na Arena MRV. Hoje era Flamengo, era Atlético Mineiro e Flamengo, com todo respeito. Agora, ele é bom treinador, dentro do padrão dele. Mas não é que ele foi assim no Estudiantes. Ele já foi assim no Independiente, ele já foi assim em outras equipes da Argentina que ele trabalhou, dentro do padrão que ele adota. Né? Olha lá, ele foi campeão, se não me falha a memória, no Nacional do Uruguai e no Colón. Eu estava lembrando do Colón da Argentina, que ele tinha sido campeão. Você ser campeão pelo Colón da Argentina, você em 2019, se eu não me engano, em 2019 ele enfrentou o Flamengo também, não enfrentou? Enfrentou. Com o Nacional? Se eu não me engano, é que são muitos jogos, mas... Estamos confirmando aqui. Olha lá, nos dois últimos, no Independiente e no Estudiantes, o padrão de jogo foi o mesmo. Só que no Estudiantes ele renovou o contrato agora, no final do ano, até 2027. Não sei como é que o Verón vai reagir isso aí, né? Da Brujita Verón, que é o dono do time. Então, é um bom treinador no padrão de jogo dele. O que ele vai adotar no Atlético, eu não sei. Aí eu tenho que esperar para ver. Ô Zinho, a gente está confirmando o que levantou aqui. Tem enquete no YouTube. Eduardo Domingues, seria uma boa para o comando do Galo? Sim, muito certo.
Não! Zinho, estivemos lá. O Estudiantes jogou bem. Fez uma bela série contra o Flamengo. Bela série. Não foi só retranca, não foi só butinada. Jogou, obviamente, tendo ali uma diferença aí na técnica pro Flamengo. Jogou, assim, bem. E naquele jogo, eu lembro que quando foi para os pênaltis, a gente se olhava na linha do... O que antes do jogo era assim, pô, se for para os pênaltis, caramba, que problema. Era pô, que bom que foi para os pênaltis, assim, porque não é que o Estudiantes estava amassando, não é isso, mas estava aquele jogo que você fala, cara, não vai sair gol do Flamengo e, né, Zinho, foi um trabalho muito consistente e o Galo se encaminhando para apostar no Eduardo Domingues. Eu usei o termo apostar, mas acho que ele já passou dessa fase, embora no mercado brasileiro seja novo para ele. Mas é um treinador que já tem um currículo, já tem passagem por muitas equipes grandes do futebol sul-americano, tem título na carreira, sabe? Esse tipo de treinador me agrada. Muita gente acha que eu sou contra treinador estrangeiro. Pelo contrário, eu sou a favor de treinador com currículo. Esse tem currículo. Se quiser, bota de novo aí na tela. O cara foi campeão. Sim. Vários títulos. Eu sou contra treinador jovem que não tem experiência nenhuma e que vem para ser lapidado no Brasil e a gente não tira o espaço dos treinadores jovens no Brasil. Se você vai trazer um cara jovem que não tem ainda currículo nenhum, dá uma oportunidade para os treinadores do Brasil. Essa é a minha opinião. Agora, esse treinador não. Tá aí, cara. O cara é jovem, 47 anos, para treinador é jovem, e tem 7 títulos na carreira, com times importantes. Então, assim, se for concretizado, ele vai ter uma grande oportunidade para dar sequência a um trabalho, porque o time do Estudiantes é organizado e não tem a qualidade técnica que o Atlético tem. Acho que o Atlético Mineiro, acho não, o Atlético Mineiro tem melhores jogadores que o time do Estudiantes. E ele organizou um time. Os duelos contra o Flamengo, no Maracanã, o Flamengo foi superior, até encaminhando bem a vitória 2-0, aí a expulsão do Plata, teve aquela confusão toda, que depois voltaram atrás, ele pôde jogar o segundo jogo, e naquele momento ele colocou o time dele para frente, ele sentiu a oportunidade de fazer um gol, então ele mostrou capacidade de mudar o sistema de jogo, viu o adversário com um jogador a menos, mesmo jogando fora de casa, ele foi para cima. Vocês lembram disso? Ele tirou lateral, ele tirou volante, botou mais meias atacantes e chegou a fazer um gol que fez o jogo ficar aquela pressão no jogo de volta, que a gente estava lá junto. Aí no jogo de volta ele jogou melhor que o Flamengo, se impôs, conseguiu a vitória e por pouco não fez o suficiente para resolver nos 90 minutos e foi para os pênaltis que o Rossi brilhou. Nos pênaltis o Rossi brilhou e o Flamengo foi classificado. Mas ali o Flamengo, que é o atual campeão da Libertadores, correu sério risco de sair para um time bem organizado por esse treinador que o Atlético está tentando. Se conseguir, acho uma boa contratação. Acha uma boa contratação, Zé? Eu acho uma boa contratação. Precisa ver as informações que irão passar para ele, né, a respeito da atual situação do Atlético Mineiro. Da pressão por resultado, da pressão pela vitória, pelo jogo bonito, porque assim, é o que a torcida do Galo espera dessa equipe. Nós estamos falando aqui das características da equipe do Estudiantes. Será que o Galo tem jogadores para fazer isso da mesma forma? Ou ele vai ter que chegar, colocar sua identidade, ou conhecer os jogadores e entender quais são as características para poder montar um sistema de jogo? Isso demanda um certo tempo. Acabei de falar aqui, o que serve para o Anselmo e vai servir para ele também. Ele vai ter que conhecer os jogadores. É só ele botar lateral na lateral, zagueiro de zagueiro. Isso aí Isso ajuda, hein, Zinho? Isso ajuda demais, viu, vovozinho? Mas é a dificuldade, eu acho que é a dificuldade que ele vai encontrar em ter que montar essa equipe e jogando de quarta e domingo. Isso é o que acho que vai dificultar um pouco mais o trabalho dele em relação ao conhecimento de jogadores. Características, porque eu sempre falo que você pode enfrentar o jogador, ele vai ter uma característica. Quando você trabalha com o jogador, você percebe que ele tem outras características que você pode usar de maneiras diferentes do antigo treinador. Então isso é uma coisa que eu acho que ele pode levar em consideração e ele vai levar em consideração porque o elenco é diferente, mas é bom treinador.
E quando a Ivana Rodrigues fala, tá falado, não ousem discordar, porque ela sabe tudo. Assim como a Nath Andrade, não é, Nath? Então a gente já viu aí as informações direto lá de La Plata. E em BH, ele já chegou por aí, as informações batem com a da nossa repórter lá na Argentina? Bom dia, Bruno. Bom dia para vocês no estúdio. Bom dia ao fã de esportes. Ele ainda não chegou aqui em BH, inclusive o Galo deve fazer o primeiro jogo da semifinal do Mineiro lá na Arena MRV com o Lucas Gonçalves, que é o treinador interino, mas até a última informação que a gente teve, já está tudo encaminhado, está tudo certo, só falta assinar. Enfim, ontem eu brinquei fumaça cinza nas torres do Galo, em breve fumaça branca, em breve Galo com um novo técnico, Eduardo Domingues, que estava no Estudiantes. E aí uma informação que foi passada pela Argentina e para o Atlético é a questão da convivência do treinador, né? Porque a gente sabe que o que pesou mais para a saída do Sampaoli foi a dificuldade de relacionamento dele com a diretoria, com os jogadores também. Ele era uma pessoa conhecida por ser difícil, que chegou sob piadinhas da dificuldade dele de tratamento, e foi isso que mais pesou, além dos resultados. Esse ano o Galo teve 11 jogos, 10 com o Sampaoli, foram 7 empates. 7 empates em 11 jogos, isso também pesou o desempenho da equipe. Mas ontem, pela primeira vez, o Sampaoli, ele falou da saída dele. Ele disse que ele tinha outros planos para o Atlético, que ele queria um rejuvenescimento da equipe. Ele que é sempre conhecido por pedir muitos atletas. E esses pedidos, pelo visto, não foram atendidos, que ele queria rejuvenescer, que ele queria fazer no Atlético o que ele fez na primeira passagem dele, quando veio o Hulk, quando veio o Everson. E não conseguiu fazer isso dessa vez, os pedidos dele não foram atendidos, que o projeto dele era um Atlético a longo prazo, que mesmo que ele não ficasse, quem viesse conseguisse trabalhar em cima das ideias dele. Diz que deseja um Galo mais forte, mais organizado e sucesso para a equipe. Mas agora, Sampaoli é página virada, Eduardo Domingues é o nome da vez. O torcedor atleticano vai ter que esperar um pouquinho mais. Ele ainda faz um jogo com Estudiantes, se despede da equipe argentina, deve chegar em BH no fim de semana, segundo jogo da final, o Galo já deve ter um novo treinador, Bruno. Bom, rapaziada, esse foi o corte que eu trouxe para vocês, falando muito sobre essa grande contratação do nosso Galão da Massa, $1,5 milhão para multa rescisória aí do Eduardo Domingues, infinitamente mais barato do que o Arthur Jorge. E, cara, eu acho que é um baita de um treinador, vem fazendo um trabalho excelente lá no Estudiante, sai de lá com 5 títulos e toda a torcida, todos os dirigentes do clube falam, né, que é uma grande perda lá pro time deles. Então a gente acredita que seja uma boa atacada do Galo em trazer o Eduardo Domingues. A gente espera que ele consiga desenvolver o bom futebol dele desse jeito reativo, igual todos vêm falando, rapaziada. É um cara que faz uma marcação muito boa, ele é um ex-zagueiro, então, cara, vai acertar essa zaga do Galo até que enfim, se Deus quiser. Então, vai arrumar a casinha ali, tem que ter uma defesa muito bem postada, um meio de campo muito bem organizado e para sair nos contra-ataques. Tem aí o Dudu, tem aí o Coelho, tem o Hulk. Então tem muita gente que pode sim ajudar esse estilo de jogo do Eduardo Domingues. Ah, porque o Atlético tem mais posse de bola. Mas é posse de bola que não é efetiva. Essa posse de bola não se transforma em gols. Então não adianta ter posse de bola e não ser efetivo, não ter gols. Então, o estilo do Eduardo Domingues é um time mais fechadinho, muito bem postado, para quando tiver oportunidade, tanto de roubada de bola, partir para cima e fazer o gol, que é o que a gente precisa. Então a gente viu aqui o exemplo do Abel Ferreira lá no Palmeiras, que ganhou tudo jogando desse jeito. Então a gente acredita que é um acerto do nosso Galo trazer o Eduardo Domingues e, se Deus quiser, ele vai conseguir arrumar esse time para trazer muita alegria para o nosso Galão da Massa. Então, quero saber de você que acompanhou o vídeo até o final, qual é a sua opinião sobre tudo que foi falado, o que você concorda, o que você discorda.
compartilha com a gente aí nos comentários. Você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho para você não perder nenhuma novidade aqui do seu Jornal do Galo e deixe o seu like se você puder hypar o vídeo, ajuda demais o meu trabalho, fico aqui o dia inteiro procurando matéria, notícia, informação para te deixar por dentro de tudo que está acontecendo na cidade do Galo. Então, quando você hypa o vídeo, quando você deixa o like, você mostra pro YouTube que é um canal legal, que é um conteúdo bom, então ele acaba mostrando o nosso conteúdo para muito mais atleticanos. Valeu, rapaziada. Um grande abraço.